O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai me enviou, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morrerão. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eis que acolhemos a palavra do Senhor da vida, nesta liturgia festiva de Corpus Christi, onde fazemos memória, de modo muito especial, a esta presença tão valiosa para nós, Jesus na Santíssima Eucaristia. E dom precioso na Eucaristia, que não apenas o obtemos pela comunhão, mas também de uma forma muito especial pela adoração. Adoração eucarística, o contemplar este mistério, o poder estar na presença do Senhor, é algo muito valioso para nós. Celebrarmos esta liturgia solene e festiva da Santíssima Eucaristia convida-nos de fato a contemplarmos a grandeza deste dom, desta presença do Cristo em meio a nós, e sentirmos-nos verdadeiramente felizes por termos acesso a este dom, não apenas diretamente na comunhão eucarística, mas na adoração, ao contemplarmos essa presença em meio a nós. E hoje, então, vivemos esta liturgia festiva de Corpus Christi, onde a igreja, neste gesto em todo o mundo,
apresenta o que tem de mais precioso ao mundo. O gesto de sairmos com Jesus pelas ruas é de fato um gesto de estarmos mostrando o grande dom, o maior tesouro que nós temos para o mundo, né? Para que reconheçam e também adorem esta presença do Senhor, que é fonte de vida e fonte de salvação para todos. O ato de sairmos também com Jesus pelas ruas é para nós um sinal que evidencia que o Cristo caminha sempre conosco. Podemos, de certa forma, usufruir da sua graça, não apenas quando estamos no templo, na igreja, para a oração, mas como Ele mesmo assim nos disse, Ele faria a presença contínua junto a nós, onde assim estivéssemos e invocássemos a sua presença. Este Cristo caminha verdadeiramente conosco, nos dá força em nosso caminhar. A primeira leitura nos faz Deuteronômio nos faz essa recordação ao povo, como Deus se mostrou presente em meio a eles no caminho para a terra prometida. Caminho este que prefigura também o nosso caminhar neste mundo, um caminhar para Deus, um caminhar para a salvação. E nesse caminho nós não estamos sozinhos. Nós que caminhamos para a terra prometida, nós que caminhamos não para a morte, mas caminhamos para a plenitude, para a salvação, nós não caminhamos sozinhos. O Cristo caminha junto de nós, Deus caminha junto de nós, e fazendo sinais e prodígios que nos dão acalento, que nos dão fortaleza, amparo neste caminhar, agindo com misericórdia, agindo com perdão, diante de nossas fragilidades, trazendo consolo ao nosso coração, pela ação do Espírito, dando-nos sabedoria, as virtudes que precisamos para guardarmos a fé, os valores, os princípios que bem nos identificam como filhos e filhas de Deus nesse caminhar. Lá recorda o Deuteronômio como Deus foi atencioso ao povo, fazendo brotar água da rocha firme, mostrando que esse Deus que caminha conosco, de fato, é um Deus poderoso. É um Deus poderoso. Um Deus que faz sinais, prodígios, um Deus que age com poder para o nosso bem e para a nossa salvação. A segunda leitura de hoje falava-nos desta presença do Cristo, como exorta-nos o apóstolo Paulo, que o mesmo dom comunicado aos discípulos daquela última ceia, quando Jesus os reúne, e dá a eles o pão da vida, dando da sua carne, dando do seu sangue, como verdadeiro alimento aos discípulos. Este mesmo dom é oferecido a nós na Santíssima Eucaristia. A cada missa, o milagre da transubstanciação, nós tomamos parte do mesmo alimento, do mesmo dom, do mesmo pão que os discípulos tiveram naquela noite com Jesus. Pois o cálice, aqui o cálice da bênção oferecida, a presença preciosa do Cristo, como pão da vida, naquela última ceia, é dado à igreja por todo sempre, no momento em que a igreja se reúne, e invocando a ação do Espírito, como assim o fazemos, a graça age com plenitude. Então podemos sim, em nossos dias, e em tantas comunidades, em tantos lugares, por todas as partes do mundo, terem acesso ao mesmo dom que tiveram os discípulos, a igreja nascente, lá em Jerusalém e lá naqueles arredores ali da Palestina. Temos acesso a este mesmo dom, É um dom precioso que nos é oferecido então a todos.
No Evangelho, Jesus nos garante que Ele de fato é o pão da vida, que tendo acesso a este dom, tendo acesso a esse pão, a vida plena nos é assegurada, nos é garantida, né? Como Ele, embora estando no mundo, vivia junto do Pai, e o Pai estava com Ele, de igual forma, nós que temos acesso a este dom, mesmo ainda estando no mundo, estamos em íntima comunhão com Ele, em íntima sintonia com Ele, e Ele também, com todas as virtudes, com todas as graças do céu, presente também em nossa vida. Nem sempre temos consciência da preciosa graça, do precioso dom que o Senhor nos concede, nos oferece. Então a liturgia convida-nos de fato a valorizarmos esse dom, assim nos alegrarmos, nos rejubilarmos pelas maravilhas e pelos dons que o Senhor nos concede em favor de nosso bem, em favor de nossa salvação. Que assim vivamos então, amados irmãos, esta alegria, de fato sermos filhos e filhas amados por Deus, nós que continuamente somos resgatados pela graça do seu perdão, de sua misericórdia, Ele que continuamente, como a igreja primitiva, aos primeiros cristãos, zelou, cuidou, orientou, continua também a zelar, a cuidar, a orientar-nos continuamente, pela liturgia, pela palavra que nós acolhemos no coração, Deus vai agindo com poder em favor de nós. Só perdemos de usufruirmos desse dom quando de fato persistimos no fechamento, como muitos ainda persistem no fechamento. Pois como nos exortou a sequência, como nós cantamos nas inúmeras exortações, né? Que engrandece, enaltece a Eucaristia, fala da beleza desse mistério, né? É um alimento dos anjos, também um alimento dos homens, né? E fala de toda essa maravilha, coloca que nele está de fato a vida plena para aqueles que nele professam a fé, para aqueles que o acolhem, como nele também está a condenação, né? Porque ele estabelecerá o julgamento. Quem se decidiu por Deus, quem acolheu o dom de Deus, quem de fato procura ali no zelo afeiçoar-se aos seus ensinamentos, demonstrando que a fé professada, a fé proclamada, é uma fé que é buscada, que é cultivada pela bondade, pelo zelo das ações. Então a estes a salvação. Quando não há coerência na vida, há indiferentismo, então também corremos aí o risco de não sermos aprovados no juízo, no julgamento. Por isso, o convite a sermos atentos, vigilantes, né? Almejamos a salvação, persistamos, clamamos por Deus, confiemos a Ele nossa vida, e diante das fragilidades em que muitas vezes acabamos caindo, clamemos misericórdia, perdão, não nos cansemos de clamar perdão, misericórdia, pois nem sempre, como dizia o apóstolo Paulo, fazemos o bem que almejamos, que queremos, né? E por vezes caímos ainda na falta, no pecado, que muitas vezes repudiamos, mas que tenhamos esta confiança na graça e esta persistência na busca, né? Na busca dos dons de Deus. Que assim nos conduza então o Senhor em sua graça, nos oriente no caminho da vida, no caminho da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.